pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, seu programa da web para quem gosta de crianças, assuntos ligados a crianças, ao esporte, ao movimento infantil, galera. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Aberta, e juntamente comigo, as minhas amigas que eu estou morrendo de saudades. Ela, diretamente de São Paulo, fundadora do Movimento Mirim, Cláudia Barros. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, pessoal, estamos de volta. A gente está aí meio irregular com as gravações, que está numa correria do caramba. Marcelinho viajando pelo mundo mais uma vez, estava em Dubai, está de volta. A Renata, nesse momento, está no aeroporto. Então, enfim, a gente está tentando fazer de tudo, mas que bom estar aqui de volta. Vamos que vamos. Muito bom, esse é um programa conectado com o mundo aí. Muito obrigado, você que nos acompanha da Espanha, você que está nos acompanhando em Dubai, muito obrigado, meus amigos, minhas amigas. E ela, a moça do aeroporto, ela que está lá no aeroporto e vai falar conosco. Seja muito bem-vinda, professora Renata Rodrigues. Olá, meus amigos, Marcelinho Internacional, né? Eu estou aqui numa ponte aérea, mas daqui a pouco eu revelo para onde eu vou para vocês, mas vai ser um programa incrível, porque a gente vai receber uma pessoa que eu adoro e admiro muito, no qual trabalhou muitos anos comigo na Companhia Atlética do Rio de Janeiro. Então, não vou dar muito spoiler para o Marcelo apresentar o convidado, e estava com saudade das nossas gravações, mas 15 anos é assim. Muito bom, muito bom, muito bom, minha amiga. Eu também estava com muitas saudades. E trazendo diretamente do Rio de Janeiro hoje, para brilhantar o nosso programa, ele, o professor Adilson Santana, graduado em Educação Física, pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo, pós-graduado em Psicomotricidade, sócio da AS2 Ginástica e 16 anos atuando no ensino da ginástica artística infantil. Seja muito bem-vindo, Adilson! Olá, gente. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder participar aqui com vocês e bater papo um pouquinho sobre a ginástica artística, né? Que é uma atividade que mora no meu coração. Muito bom, muito bom. Não, vai ser sensacional a gente falar sobre a ginástica artística infantil, pessoal. E você já sabe, programa Crianças em Movimento nas redes sociais da professora Renata Rodrigues, Movimento Mirim e do Cuca Aberta. Adilson, vamos lá, vamos já dar o start aqui contigo, meu querido. Adilson, quais são os maiores mitos que a ginástica artística carrega e que é importante a gente esclarecer para que a gente tenha, né, mais praticantes e para a gente possa desenvolver cada vez mais o esporte no nosso país? Então, né, acho que tem 3 grandes mitos, né? O tamanho, né, que a ginástica faz as pessoas ficarem pequenininhas, né? Que a ginástica é exclusiva para meninas, não é isso, né? E que é um esporte elitista, né? E não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, já tem estudos falando que a ginástica não faz ficar pequeno, né? O que acontece é que pessoas menores, mais magras, mais leves, conseguem fazer os movimentos, né, com melhor eficiência, assim como o basquete não faz crescer, né? E meninas, é só para meninas? Não, né? Não é só para meninas. Talvez tenha uma confusão com a rítmica, né? Que por enquanto é exclusivo de meninas, mas tem um movimento que está querendo trazer os meninos para a rítmica também, né? E talvez no Brasil tenha essa visão, talvez lá fora não tenha tanta essa visão, né? Que a ginástica é exclusiva para meninas. E a questão de elitista, né? Durante muito tempo foi só visto ginástica em grandes clubes, né? Em cidades mais ricas, mas você com uma quadra pode ensinar ginástica, a ensinar uma criança a fazer uma estrelinha, a ficar na parada de mão e assim vai. Muito bom, muito bom. Professora Renata, minha querida, diretamente do aeroporto, como você vê a diferença do trabalho da ginástica artística na escola, para as academias, para as escolinhas de esportes existentes em clubes, projetos sociais? Existe diferença da ginástica artística dentro desses modelos diferentes aí de negócio, Ré? Então, eu não encontro diferença na essência da ginástica artística, porém, os objetivos são diferentes. Dentro da escola, por exemplo, da escola pública onde eu trabalho, ela está dentro da BNCC, dentro do componente ginástica, então ela é uma prática corporal. Nas academias, como por exemplo no programa infantil da Companhia Atlética, ela é uma vivência do desporto
sem fins competitivos, sem fins de performance. As crianças participam, vivenciam festivais, apresentações, mas a gente não tem a finalidade de formar um atleta que vai competir, por exemplo, no exterior, que vai participar de campeonato e que vai viver somente da ginástica artística. Então, essa criança vive um complemento que ajuda no seu desenvolvimento pela vivência de outras modalidades. Nas escolinhas de ginástica específicas, nos projetos sociais específicos e nos clubes, aí já é o lado da esportivização, da especificidade. Primeiro, achar talentos para que você possa renovar essa geração de ginastas, igualar também, porque o Ladito colocou muito bem, não é só o esporte de elite, então a gente vê o caso da nossa campeã, Rebeca Andrade, que vem de projeto social. Então, é uma forma de fomentar o esporte na sua essência, seguindo o caminho da esportivização e sempre com aquele olhar, aquele cuidado para não entrar na especialização precoce. E sim representando cada idade, buscando que essa criança que começa vir na adolescência, ou na idade que ela estiver próxima, um atleta de rendimento, de competição. Então, são 3 finalidades bem diferentes, embora a essência da ginástica permaneça nos 3. Maravilha, maravilha. Claudinha, quais as diretrizes do trabalho da ginástica artística para as diferentes faixas etárias, se considerarmos as habilidades motoras específicas da modalidade? Então, gente, assim, quando a gente está cuidando, atendendo crianças pequenas na primeira infância, a gente tem que sempre pensar na construção desse repertório motor. E o bacana da ginástica é que, assim, ela é farta de habilidades, que, enfim, que são... que a gente consegue fazer um link com a modalidade e que, de fato, colaboram para essa construção. Então, todos os rolamentos, todos os saltos, tudo que diga respeito à locomoção, a manipulação na ginástica, embora a gente não pense, não estou manipulando objeto. Não, gente, porque assim, tudo que envolva a suspensão, então você precisa dessa mão para, por exemplo, apoiar na barra, nas argolas. Tem muitos professores que trabalham um trabalho muito bacana, trabalham com corda, para a criança se sustentar, e os próprios apoios. Quando a gente está falando, por exemplo, de estrela, de paradinha de mão, eu preciso de muito tônus dessa mãozinha, Então, a gente trabalha muito com a manipulação. E nos preparatórios também, você trabalha, tem muitos professores que gostam de trabalhar, por exemplo, com aquela bola grande de pilates, Então, você faz uma série de atividades com ela, com as mãos, empurrando aquela bola, fazendo jogos, enfim, não só com essa bola, mas com outras, justamente para a gente trabalhar esse tônus manual, esse apoio todo. Então, isso é incrível na primeira infância, você tem um vasto repertório. Na hora que a gente chega na segunda infância, a gente já pode agora começar a construir frases motoras. Então, todas aquelas atividades de você correr em direção ao plinto, saltar ao plinto, nesse momento agora a criança faz, porque ela combina a corrida com o salto. A criança pequena, o que ela costuma fazer, ela corre, ela freia e aí ela salta, A criança na segunda infância, ela já constrói essa frase, então ela vai coordenando uma coisa com a outra. Os saltos ginásticos que envolvem, por exemplo, atividades nas quais você precisa manipular o seu corpo num determinado intervalo de tempo. Então, na fase aérea, você precisa realizar alguma coisa com o seu corpo. Por exemplo, um salto grupado, um salto afastado, um salto estendido. Isso, na segunda infância, casa muito bem. Na primeira infância, as crianças vão apresentar muita dificuldade para realizar esse tipo de coisa, porque elas ainda são incapazes de organizar o corpo delas num intervalo de tempo de uma forma mais precisa, Porque a estruturação temporal delas ainda está muito imatura. Na segunda infância, isso dá muito certo, E aí, depois, na adolescência, aí sim você consegue com atividades muito específicas da ginástica artística, porque você já construiu todo esse repertório anteriormente. Então, a gente já trabalhou com as habilidades fundamentais, com as combinações das habilidades, e agora sim a gente consegue, de fato, especializar mesmo. Então, é uma modalidade muito, muito bacana para a construção de repertório, para a consolidação desse repertório e depois para a gente entrar nas habilidades específicas da modalidade.
Muito bom, o programa Crianças em Movimento, programa de número 32. Hoje recebendo o professor Adilson Santana, falando sobre ginástica artística. Adilson, quais os benefícios da ginástica artística e com qual idade a gente pode começar uma iniciação na ginástica artística? Então, são inúmeros os benefícios da ginástica artística, né? Mas eu posso destacar alguns, como força, flexibilidade, equilíbrio, propriocepção, que é o conhecimento do corpo, né? Saber onde está cada membro do meu corpo, com a força que eu devo aplicar em cada um, orientação espacial, como a Cláudia falou, né? Da questão de manipulação, né? De usar os objetos, andar em cima de uma trave, né? A criança saber onde está a trave, onde está. Então, tudo isso são benefícios da ginástica. Sem contar, né, a superação, né, porque cada exercício é desafiador, isso para qualquer idade, né, desde a criancinha bem pequenininha até um adulto, né, então você vai sempre se desafiando. E a questão da sociabilização, né, apesar de ser um esporte individual, mesmo em grupo você vai sozinho, mas você está ali motivando um amigo, né, está perto, então tudo isso é muito legal. E a ginástica ela pode ser iniciada a partir dos 2 anos de idade, né? Claro que nesse momento é uma questão muito mais lúdica, é uma questão de vivenciar os aparelhos, vivenciar alguns exercícios, algumas posições, né? Brincar como se fossem animais, né? Rastejar, quadrupedear, né? Saltar. Tudo é uma questão muito lúdica. E aos poucos, sim, nós vamos galgando novas habilidades, novos movimentos. Fantástico, fantástico. Grande professor Adilson Santana, falando lá diretamente do Rio de Janeiro, hoje conosco. Professora Renata, existe alguma relação direta da intervenção psicomotora na primeira infância que traga benefício para o futuro praticante da ginástica artística? Claro que tem. Eu, como psicomotricista, tenho sempre que puxar a sardinha para o meu lado, né? Primeiro, que a gente tem a base da psicomotricidade, que é, por exemplo, o tônus, né? E o equilíbrio. E isso é a base da ginástica artística, tônus e equilíbrio. E aí a gente perpassa por outros enfoques psicomotores, como, por exemplo, a noção espacial, né? A estrutura espacial, que é importantíssima, né? Para cravar aqueles saltos, para fazer um solo, né? naquele espaço cravadinho, né? Para passar de uma barra para outra, para ter uma movimentação nas argolas. Então, é necessário ter uma noção espacial muito grande e também uma estruturação rítmica muito importante, que vai sendo construída a partir dos 4, 5 anos de idade, além das valências físicas, a gente está falando de psicomotricidade. A noção do corpo, né? Que vai além de ter só o esquema corporal, mas a imagem corporal e a sua funcionalidade, as suas percepções são importantíssimas. E a lateralização, né? A percepção desse corpo, que é dominado por hemisférios cerebrais, que são cruzados, mas que para o ginasta é importantíssima essa percepção de lateralização, que vai para além, né, da esquerda e da direita, essa percepção que traz essa sincronicidade, essa direcionalidade, né, para quem pratica a ginástica artística. E, por último, não menos importante, as praxias, né, tanto as globais quanto as finas. Então, você vai perpassando. Eu estou aqui usando as unidades funcionais do Lúria como base, né, já pela minha fala, são faladas pelo Vitor da Fonseca nos enfoques psicomotores, para dar assim, um resumão, né, conforme essa criança vai crescendo, essas estruturas funcionais que perpassam pelo cérebro, que são neuromotoras. Hoje, até o Vitor da Fonseca traz um enfoque de neuropsicomotoras, são sim, são intimamente interligadas com a prática da ginástica artística desde a sua iniciação e exploração de base, que é com 2 anos, onde o tônus e o equilíbrio vão estar ali muito potentes, até a sua adolescência, e para que seja um atleta de alto rendimento, um praticante de alto rendimento, ele precisa ter esses enfoques psicomotores muito bem estruturados já na adolescência. Fantástico, fantástico. Claudinha, as crianças costumam, na sua grande maioria, adoram, né? Aí, atividades realizadas no trampolim,
nas barras, mas, eventualmente, existe algum tipo de recusa, algumas demonstram insegurança. Por que isso acontece e como a gente pode tentar reverter, minha querida? Então, gente, vamos lá. A gente tem que pensar que o equilíbrio emocional ele é fundamental para que a criança construa o seu equilíbrio motor. E existe um diálogo muito refinado, né, entre as emoções e o movimento. Então, na verdade, para que eu tenha equilíbrio emocional, eu preciso de bons apoios emocionais. E para que eu tenha equilíbrio motor, eu preciso de bons apoios motores. Os grandes desafios da ginástica são desafios nos quais você vai reduzindo a base de apoio ou você vai invertendo o apoio da criança. Ela está em pé e, de repente, ela fica na posição invertida. Eles amam isso, eles amam se pendurar, né? Mas, eventualmente, uma criança mais insegura, ela pode, sim, apresentar resistência para abrir mão de grande parte dos seus apoios. Essa é a questão. E é por isso que o professor ele precisa prover esses apoios, pode ser apoios motores, né? Ele pode, de repente, precisar sustentar essa criança, ou muitas vezes, simplesmente, a aproximação física dele é suficiente, porque aí ele vai envelopar essa criança do ponto de vista emocional, né? Até que ela se sinta segura para realizar aquele desafio. Você simplesmente aceitar essa resistência, falar, tudo bem, você não precisa fazer, na verdade a criança se frustra porque ela quer fazer, mas ela precisa de recursos para fazer, recursos emocionais que naquele momento não estão disponíveis para ela. É muito interessante a gente observar quando a criança está passando por uma situação mais delicada do ponto de vista emocional, né? Alguma coisa que está acontecendo na vida dela, ou uma criança que tem algum histórico de apoios não tão seguros, né? Enfim, toda a construção dela do ponto de vista de vínculos afetivos, houve aí alguma questão, alguma interrupção nesse processo todo da infância dela, ela trava, por exemplo, na cama elástica, nos trampolins. Então, na hora que ela tem que se entregar para o aparelho, ela está saltando. Aí, de repente, ela tem que se entregar para o aparelho, ela não se entrega. Ela coloca o pé, ela não se entrega, né? Isso é muito comum. Agora, se a gente está, por exemplo, né, numa sala, aonde você tem após aí a execução, de repente, da barra, se ela está pendurada na barra, se ela está numa trave de equilíbrio, se ela está passando por um trampolim, alguma coisa assim. Pensem, gente, naquele fosso. Aquele fosso é um envelope puro, é um monte de espuma, e a criança, na hora que ela se entrega lá, ela sente tudo aquilo tocando no corpo dela. Aquilo dá muito prazer, é uma entrega muito bacana, né? Se eventualmente você não tem aquilo disponível, porque, claro, isso normalmente está disponível em escolas de ginástica ou em clubes, e você tem um colchão gordo depois, ou mesmo um colchão um pouquinho mais mole, eles amam também. Então, o que a gente precisa observar como professor é esse percurso, né? Leu naquele corpo, aquele corpo está um pouquinho mais inseguro, pode ser que eventualmente seja necessário que você ampare ela do ponto de vista motor, ou somente do ponto de vista emocional, se aproximando, encorajando, né? Essa sensibilidade que a gente tem que ter, adaptando aquilo. Então, a criança está em pé, ela faz, de repente, com uma base de apoio maior, ela faz aquela atividade ajoelhada. Pensem sempre em como aumentar a base de apoio nesse corpo para que ela se sinta mais segura. Ela faz, a tendência é que ela faça, que ela sinta muito prazer, e aí ela vai se desenvolvendo até que ela consiga, de fato, ter recursos emocionais para abrir mão desses apoios motores. Muito bom, sensacional. Programa Crianças em Movimento com a professora Cláudia Barros, Renata Rodrigues, esse que vos fala, Marcelo Lopes, e hoje recebendo convidado a professora Adilson Santana, falando sobre ginástica artística. Adilson, a ginástica artística sempre, historicamente, né, ligada à alta performance. Muitas vezes a gente sempre ouve as coisas mais negativas até do que positivas, como dor, lesão, resultado, sacrifício, enfim. Além, né, como você já derrubou o mito de ser excludente, né? É possível uma prática de ginástica artística para todos? Certamente. Quando pensamos, né, em lesão, dor, qualquer esporte de alto rendimento se enquadra nisso, né? O futebol, o basquete, é
é outro nível, né? Nós não estamos falando de pessoas comuns, né? O atleta, ele se dedica àquilo, ele passa a viver aquilo, é o trabalho dele. Então, o corpo acaba pagando por isso, né, em algum momento. Mas a ginástica, ela tem uma base muito prazerosa, né? Extremamente lúdica, extremamente divertida, onde os movimentos são agradáveis e simples. E talvez muitos dessas lesões que as pessoas têm medo e falam, seja por uma base fraca, né? Porque para você se preparar para fazer uma parada de mão, uma posição invertida, né, você tem muito trabalho ali, né? Você tem um trabalho de conhecimento do seu corpo, fortalecimento do core, mobilidade, né, das articulações. Então, são diversas coisas que você tem que estar preparado para chegar naquele único movimento. Então, a base, né, ela é o carro-chefe de tudo, e de qualquer esporte, né, de qualquer modalidade. Uma base bem feita, né, vai ter um resultado muito bom lá na frente. E basicamente é isso, né, nessa questão. Fantástico, fantástico, muito bom, muito bom. Renata, que uma Rebeca Andrade, a Tuzanete, enfim, entre outros medalhistas aí, para a gente não, né, não deixar de falar, né, o Arthur Nori, enfim, representam para a expansão da ginástica artística em nosso país? Eu vou dividir essa resposta em duas partes, né? Como começar falando desses últimos que foram medalhistas de ouro nas últimas edições, né, olímpicas, e isso, para nós brasileiros, é muito significativo quando a gente vê, num país que vive, num país com tantas dificuldades de desenvolver um esporte de base até, né, uma ponta, até uma Olimpíada, quando você vê um esporte liderado e dominado, né, pelos orientais ou pelos europeus, né, ou pela força americana, né, que já tem algum tempo que ela vem sendo, né, confrontada, né, mas assim, ver brasileiros chegando é muito significativo. Mas eu quero, assim, e aí eu faço uma comparação já trazendo para a questão da Rebeca, que vem de um projeto social. E isso tem um valor forte de que todos podemos, né? Não é que não seja demérito o Arthur, que tem uma outra história de construção na ginástica, né? Mas colocar a Rebeca, que nasce de um projeto social e que depois vem para um clube, né, toda uma estrutura, é muito importante para dizer a muitas crianças desse país, a muitas famílias, que sim, é possível, né? Que sim, existe seriedade nesse campo e que muitos talentos acontecem ali. E outro fator muito importante desses dois é o equilíbrio emocional, né, que ambos tiveram. O Arthur é muito emblemático como ele soube sair do ciclo dele perdendo, né? Perdendo, ele vem em ascensão e ele perde, mas sai e sai com uma nobreza, né? Com sentimento de dever cumprido, mas chegando às finais. Isso é muito importante para mostrar que o atleta tem esse ciclo, né? Que ele se despede, né? Que tem esse momento, mas que não é porque ele está fraco, que o treinamento foi fraco, que ele não está bacana, não, é porque são ciclos. E é preciso ver, teve a ascensão, o auge, e aí vem, né? E ele se manteve ali entre os finalistas. E a Rebeca, que nos diz, né, do poder feminino, que acho muito importante que ela representa, no poder dos afrodescendentes, acho que ela traz muitas coisas aí, né, nessa medalha, no momento onde a questão emocional também foi muito forte, da tranquilidade com que Rebeca lida com a vitória, com o sucesso, com o assédio, né? Isso depois é representado no Campeonato Mundial, meses depois, ou seja, é um trabalho constante. E aí, voltando lá atrás, né, a gente não pode esquecer, né, de Luísa Parente, de Daniele Hipólito, de Diogo Hipólito, né, de todo um projeto que foi como que começou lá atrás, com a Georgette, que veio depois tomando força, e que a gente, aí vem Jade, né, e Daiane dos Santos, nossa primeira campeã mundial. Então, a gente tem tanta coisa bacana que a ginástica artística vem há anos
construindo, isso mostra também a seriedade de uma confederação, a seriedade de um trabalho de base e também o amor que se pode ter em despertar isso, seja numa escola, numa prática corporal do município, numa academia, onde você vivencia como mais uma atividade do cardápio e tem as noções básicas, ou colocando numa escolinha de esporte, que é, sim, um esporte também que o brasileiro tem êxito, né? Que é um esporte que a gente pode chegar na ponta e que, tendo os apoios necessários e fazendo um trabalho que vem de longo prazo, que vem se construindo, é um esporte que está aí para ficar. Então, acho que essa... E outra coisa, tem ídolos. Um esporte que tem ídolos, tem praticantes e não morre jamais. Então, eu acho que é isso, né? Assim como ninguém esquece uma Nádia Comaneci, gerações por gerações, a gente não vai esquecer Daiane, não vai esquecer Rebeca, não vai esquecer Nori, Diogo Hipólito, Janete, na nossa memória afetiva das nossas crianças por muitos e muitos anos. Você foi brilhante na resposta e, assim, traz muita coisa para a gente poder refletir, né? Todo esse trabalho a longo prazo, essa representatividade e saber a origem, de onde vieram os nossos campeões, de onde veio as nossas medalhas. Isso já dá um norte para quem né, abre uma reflexão muito grande em relação ao esporte brasileiro e abre muito caminho se a gente quiser no futuro, né, ser uma nação olímpica, aí, como a gente ouve muito aí o pessoal falando. Mas agora eu vou parar de falar porque é a vez dela. Sim, Claudinha, senão a produção me briga aqui comigo. Claudinha, qual a relação entre o desenvolvimento do autocontrole e da autoconfiança com a ginástica artística, minha querida? Então, gente, assim, em relação à autoconfiança, quando você se propõe a realizar desafios que, na verdade, são contrários à própria natureza humana, né? A gente anda em pé, né? A gente não anda ao contrário, a gente não sai rodopiando por aí. Então, na verdade, a criança, o adolescente, o praticante, enfim, ele se enche mesmo dessa autoconfiança, ele se empodera, isso empodera, né? O corpo, as práticas corporais, elas empoderam a gente. Então, é incrível a gente conseguir proporcionar esse tipo de experiência para os nossos alunos. Em relação ao autocontrole, sem controle inibitório, sem freio inibitório, você cai, você desequilibra, não tem como. Então, você precisa que aquele movimento seja realizado com extrema precisão, para que, assim, alguma coisa que é muito potente, um movimento que é muito potente, de repente, ele é interrompido de uma forma, assim, extremamente equilibrada, extremamente plástica. Sem autocontrole, sem que você consiga, de fato, controlar suas emoções, você não traduz aquilo para o corpo. Então, existe um diálogo muito bacana entre uma coisa e outra. Não é à toa. Eu acho que o que aconteceu na última Olimpíada, nos últimos Jogos Olímpicos, é muito representativo, né? A gente tem aí, enfim, a maior atleta do mundo na atualidade. Quando a gente pensa em atleta, a gente pensa em Simone Biles, né? E tudo que aconteceu com ela nessa Olimpíada, e o próprio posicionamento dela, a recusa dela em falar, olha, eu não tenho condições de apresentar isso daqui. Gente, enfim, a vida dela é ginástica, né? Como assim ela não consegue realizar alguma coisa que para ela é banal, né? Assim como a gente é banal correr e andar, para ela é fazer os exercícios ginásticos. E ela não tinha condições emocionais de entregar aquilo. Então, faltava para ela exatamente essa autoconfiança e, por incrível que pareça, ela teve muito autocontrole emocional para entender que ela não conseguiria traduzir aquilo para o corpo dela naquele momento, né? Então, eu acho que é uma atividade, né, um esporte que traduz muito isso o tempo inteiro. Por ser individual, né? E porque o teu desempenho ele está muito relacionado a essas duas questões, a autoconfiança e o autocontrole. Eu acho que a gente pode inserir no cardápio, aí, no menu de benefícios da ginástica, essas duas questões. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu dei até uma pausa, porque eu não sei se agora vocês estão tão lindos hoje, meninas, Adilson, que olha, a produção não sabe, mas temos um novo quadro aqui também. Temos um novo quadro. Quando dá uma folga aqui no noso horário, a gente cria um novo quadro aqui. É o seguinte,
é o nosso Fama. Agora, imagine você no Amaury Júnior. Hoje eu quero saber a opinião de vocês, turma, aqui, porque nós temos um departamento de celebridades aqui, de informações sobre celebridades, né? Não sei quem trabalha nesse departamento. Mas é o seguinte, vocês fazem assim a mãozinha para cima ou para baixo, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu quero saber a opinião de vocês, gente. Existe uma fofoca correndo, um assunto correndo, que é a participação da Rebeca Andrade no próximo Big Brother Brasil. Vocês acham que vai ser bacana ou vai ser negativo se ela aceitar o convite, meninos e meninas? Ah, muito bem, está registrado aqui. Temos um print aqui. Se acontecer isso, vocês ficaram sabendo em primeira mão aqui no Crianças em Movimento, gente. Fantástico essa produção desse programa, viu? Fantástico. Mas agora chegou, sim, aquele quadro que faz muito sucesso, os nossos 60 segundos. Ah, os 60 segundos. Uma mesma pergunta e só 60 segundos para responder. Tá legal, Adilson? Tá ótimo. Então tá bom. Adilson, vamos lá, vamos completar a frase aqui. A ginástica artística nas escolas é a oportunidade da criança vivenciar novos movimentos, conhecer um novo esporte, ver o mundo de um outro ângulo, né? Se desafiar, se permitir. Né? Geralmente, a gente fica muito preso naqueles 4 esportes básicos. Né? Então, você trazer a ginástica, né, para a criança e ver que ela é uma base para muitos outros esportes, né, é fantástico. Muito bom, muito bom. Claudinha, a ginástica artística nas escolas Eu acho que é um presente para quem pratica e é um presente para quem aplica. É incrível, é fantástico, eu sou super favorável a incluir. Já tem uma diretriz da BNCC nesse sentido, né? Mas que a gente faça um bom trabalho aí com todos esses elementos que a ginástica apresenta para a gente. Renata, a ginástica artística nas escolas é a oportunidade dessas crianças descobrirem o que o corpo delas é capaz de fazer e, acima de tudo, é uma variação de como elas podem ter uma vida esportiva que vá para além só de um sucesso pautado no futebol. Fantástico, fantástico. Vocês estão brilhantes, nota 10, meninos e meninas. Fantástico. Professor Adilson, cara, foi um prazer assim imenso poder receber você aqui, ouvir você falar com tanta paixão da ginástica artística aí. Portas abertas do Criança em Movimento para você voltar e a gente poder bater um papo. E quando eu poder viajar de novo, eu não sei quando a produção vai mandar eu viajar de novo, com certeza vou aí visitar aí o seu trabalho aí no Rio de Janeiro, tá bom, meu querido? Muito obrigado pela sua participação, Adilson. Tá ótimo, muito obrigado, o prazer foi meu, é realmente incrível estar aqui com vocês, né? Foi prazeroso, foi agradável, né? E as portas estão abertas, né? Bem logo para o Rio. Eu vou ver se a produção deixa, Adilson. A produção está no meu pé, viu? Eu sofro bullying nesse programa, Adilson. Professora Renata só tem amigo top, hein? Top das galáxias. Você só traz gente assim do outro mundo aqui nesse programa. Renatinha, muito obrigado. Suas despedidas, minha querida. Então, vou revelar, eu estou indo para Salvador para dar uma aula de pós-graduação, tá? Não estou indo para nenhum pré-carnaval. Queria me despedir dizendo o seguinte, em primeiro lugar, a honra que foi trabalhar com esse profissional chamado Adilson Santana, junto comigo na minha equipe, e com ele eu consegui realizar o sonho de fazer uma ginastrada na Companhia Atlética. Nós fizemos eventos lindíssimos e dizer que ele realmente é tão sensacional que você pode ver que o cenário dele é das galáxias, né, que está aí atrás. E dizer que voltar a gravar com vocês novamente o programa é algo que me faz muito bem. Eu sinto muita falta desse nosso encontro. E que vou dar um spoiler. Em 2022, eu e Claudinha vamos fazer uma gravação diretamente de Fortaleza. Agora, onde você vai estar, Marcelo, eu não sei. Aqui nós vamos fazer de lá, nós vamos. Tá? E dizer assim para a audiência,
Desculpa, né, nesses cortes agora de final de ano, mas a gente está retomando o ritmo, logo, logo a gente está junto, mas o que importa é que esses convidados são incríveis. Muito obrigada, estava morrendo de saudade, todo mundo. E até a próxima. Muito bom. Adilson, você viu que o bullying e a inclusão está faltando nesse programa para a ala masculina, né? Mas tudo bem. Né? Eu não sei de onde eu vou estar falando. Eu devo estar falando aqui da minha humilde residência, ao lado da minha amiga Ritinha, que é minha vizinha, que me aguenta aqui, dona Ritinha. Muito bom, viu? Claudinha, suas despedidas. Vai para Fortaleza, Claudinha? Ah, que bom saber. Renato, eu estou antecipando tudo, né? Só o ano que vem, vai demorar, né, para acontecer. Eu não sei quem está falando. O Marcelinho estava na Espanha, depois vai para Dubai, depois vai para não sei. A gente nunca sabe, ele não avisa, gente. Isso que eu queria deixar registrado aqui. Então, ele vai, aí, de repente, ele manda o WhatsApp dizendo que ele vai gravar o programa no meio da madrugada dele, porque ele está num outro lugar do mundo, a gente fica sabendo só depois. Então, ele, além de tudo, ele surpreende a gente com essas viagens. Pessoal, assim, foi muito bacana. Adilson, muito obrigada pela tua presença aqui, foi incrível. A gente está tentando, de verdade, retomar aí o ritmo das gravações, porque nesse pós-pandemia a gente está trabalhando mais do que a gente costumava trabalhar antes. O pessoal está tentando tirar o atraso, né? E a gente, enfim, a gente gosta muito de estar aqui, mas a gente precisa muito trabalhar também. Então, essa que é a nossa dificuldade. Mas a gente está fazendo de tudo para estar aqui junto, porque é muito gostoso estar por aqui. Um beijo grande. Eu não posso falar até a semana que vem, né? Até a próxima gravação, que a gente, por enquanto, está tentando fazer. Até mais, pessoal. Muito bom, meus queridos. Fica o convite. Até a próxima vez. A gente vai se reencontrar aí pelo mundo, aí nessa web, nesse mundo super conectado. A gente espera vocês para a gente falar da paixão que é falar sobre criança, falar sobre movimento, com essas férias que nem hoje nós recebemos o professor Adilson Santana. Galera, beijos, um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau!